Prepare-se para mergulhar em um pesadelo onde a realidade e o sobrenatural se encontram. Nesta história arrepiante, você descobrirá o terror de uma boneca maldita, tecida com as almas de vítimas de morte violenta. Cada costura carrega uma maldição, e cada olhar da boneca é um sussurro de desespero. Acompanhe cada detalhe deste mistério aterrador e entenda por que a boneca se tornou um pesadelo vivo. Não se esqueça de deixar seu like se você sente a intensidade do terror e comente abaixo dizendo o que achou. Sua opinião é essencial para nós. Seu engajamento é crucial para que possamos trazer mais histórias como essa. Fique atento a cada elemento desta história. Cada detalhe pode revelar algo crucial e surpreendente. Assista até o final e mergulhe fundo nesse abismo de terror. Em uma aldeia esquecida pelo tempo, uma figura enigmática conhecida como a Tecedeira das Almas criou uma boneca a partir de trapos de roupas que pertenciam a vítimas de mortes violentas. Cada ponto de costura que ela fazia era seguido por um sussurro do além, infundindo a boneca com as memórias atormentadas, as dores e os segredos obscuros dos falecidos. Esta boneca, passada de geração em geração, sempre trouxe tragédia e desespero a quem a possuía. Com o tempo, a lenda se perdeu na névoa da história, até que a boneca reapareceu de forma macabra em uma caixa de madeira velha e desgastada, para a jovem Clara, como um presente de aniversário. Clara, ignorante do fardo ancestral que estava prestes a carregar, recebeu a boneca como um símbolo de seu desejo por companhia. Clara, uma jovem solitária que sempre viveu em isolamento, encontrou na boneca uma estranha forma de amizade. No início, ela a via como uma amiga silenciosa que preenchia o vazio de sua vida. No entanto, em uma noite especialmente silenciosa, um sussurro frio e sinistro emanou da boneca, pronunciando seu nome em uma voz que não era a dela. Intrigada e alarmada, Clara começou a investigar, notando que os olhos de botão da boneca a seguiam por toda a casa, como se fossem observadores de um mal invisível. O desconforto inicial rapidamente evoluiu para um medo aterrador, quando Clara percebeu que a boneca estava imbuída de uma presença inquietante, capaz de despertar os piores pesadelos da alma. Os sussurros da boneca tornaram-se um tormento constante, invadindo os sonhos de Clara e a rodeando com figuras sombrias e torturadas. Estas figuras sussurravam seus pecados e tragédias em seus ouvidos, transformando os sonhos em pesadelos vívidos e agonizantes. Clara acordava em suor frio, com uma sensação crescente de que algo horrível estava prestes a acontecer. A separação entre sonho e realidade tornou-se nebulosa, e Clara começou a confundir a presença da boneca com as visões aterrorizantes que surgiam em sua mente. O medo se intensificou à medida que a boneca se tornava o centro dos cenários mais macabros e perturbadores de seus pesadelos, agindo como uma observadora silenciosa que amplificava o sofrimento. À medida que as vozes dos mortos se tornavam mais distintas e claras, Clara começou a ouvir histórias horríveis sobre suas mortes, assassinatos cruéis, traições sangrentas e acidentes fatais. Cada voz parecia carregar um tormento não resolvido, e Clara começou a sentir suas dores como se fossem suas próprias. Essas vozes, insidiosas e invasivas, forçavam-na a reviver as mortes, transformando-a na culpada pelas tragédias que haviam ceifado vidas inocentes. O terror aumentava quando as vozes começaram a sussurrar segredos íntimos sobre a própria vida de Clara, revelando aspectos que ela nunca tinha compartilhado com ninguém. Isso alimentou um medo profundo de que a boneca estava absorvendo sua essência e se preparando para algo ainda mais sinistro. À medida que Clara se afundava na insanidade, seus hábitos e manias começaram a refletir os dos mortos cujas roupas compunham a boneca. Ela falava sozinha, repetindo frases de dor e desespero que não faziam sentido para sua vida, mas que moldavam sua nova realidade. Seu comportamento se tornava errático e imprevisível, e Clara se isolava cada vez mais, temendo que os outros percebessem a mudança. A boneca, agora uma entidade dominante, parecia controlar seus pensamentos e ações,
tornando-se uma marionete que puxava os fios invisíveis de sua mente, forçando-a a agir contra sua própria vontade. Clara sentia que estava perdendo a batalha contra a influência maligna da boneca, mas era incapaz de se libertar dela. Desesperada para se livrar da boneca, Clara tentou destruí-la. Queimou-a, jogou-a fora, mas a boneca sempre retornava, ilesa e intacta, como se estivesse ligada a Clara por um laço sobrenatural. Cada tentativa de se livrar da boneca apenas fortalecia o vínculo entre elas, e Clara percebeu que estava irremediavelmente ligada a ela. A boneca se tornava uma extensão de sua própria alma, um reflexo dos tormentos e segredos que Clara nunca quis confrontar. A jovem começou a acreditar que a única maneira de quebrar o laço seria com sua própria morte. Mas essa ideia parecia ser uma armadilha da própria boneca, que se alimentava do desespero e do medo de Clara. A boneca começou a aparecer em lugares inesperados, como se estivesse perseguindo Clara a cada passo, nunca permitindo um momento de paz. Na busca desesperada por uma solução, Clara tentou descobrir a origem das roupas que compunham a boneca. Descobriu que cada trapo pertencia a uma pessoa que havia morrido de maneira horrível e injusta. A boneca foi criada para aprisionar as almas dessas vítimas, mantendo-as em um ciclo interminável de dor e sofrimento. À medida que Clara desvendava a história de cada peça de roupa, percebeu que os espíritos ainda habitavam a boneca, e cada um deles tentava usar Clara como um meio para se vingar dos vivos. Essa revelação chocante fez Clara entender que, ao tentar descobrir a verdade, estava se tornando uma parte intrínseca da própria maldição, destinada a sofrer o mesmo destino terrível que as almas aprisionadas na boneca. As visões das mortes das vítimas tornaram-se cada vez mais intensas e realistas, transportando Clara para os momentos finais de cada pessoa. Ela sentia cada dor, cada medo, cada último suspiro das vítimas. As visões eram tão vívidas que Clara não conseguia distinguir se estava realmente vivendo essas mortes ou se eram alucinações induzidas pela boneca. As mortes eram horríveis: afogamentos, enforcamentos, assassinatos brutais, acidentes de carro, cada uma mais traumática que a anterior. O terror de Clara crescia, sabendo que essas visões poderiam ser uma premonição do que poderia lhe acontecer se não conseguisse se livrar da boneca. À medida que a sanidade de Clara se deteriorava, ela começou a ver os rostos dos mortos refletidos em seu próprio espelho. Às vezes, via a si mesma como uma das vítimas, com olhos vazios e pele pálida, e em outras ocasiões, as almas das vítimas se fundiam com sua própria imagem. Clara começava a perder sua identidade, confundindo-se com as almas torturadas que habitavam a boneca. Ela adotava suas personalidades, manias e até mesmo suas vozes, tornando-se um receptáculo para todas essas almas atormentadas. O terror de perder a própria identidade para a boneca consumia Clara, e quanto mais lutava contra isso, mais forte se tornava a influência da boneca, levando-a a um estado de desespero e loucura. A boneca, agora uma presença dominante e exigente, começava a exigir mais. Queria pedaços de roupas de pessoas vivas. Clara, completamente dominada pela influência maligna, seguia estranhos por becos escuros, observando-os com uma obsessão perturbadora. A boneca pedia que Clara aguardasse o momento certo, quando essas pessoas estivessem à beira da morte, para então cortar um pedaço de suas roupas e adicioná-lo à boneca. Cada novo trapo incorporado à boneca parecia fortalecê-la, tornando-a mais sinistra e viva. Clara, aterrorizada por suas próprias ações, sentia-se transformada em um instrumento de morte, condenada a perpetuar a maldição da boneca para sempre. Finalmente, Clara, uma sombra do que era, percebeu que sua própria alma estava sendo consumida pela boneca. Sentia uma escuridão crescente dentro de si, um vazio que devorava sua humanidade e deixava apenas o desespero. Seus olhos, outrora cheios de vida, estavam opacos e sem brilho, e sua pele, antes saudável, agora se tornara pálida e sem vida. Clara estava irremediavelmente ligada à boneca,
condenada a viver a eternidade em uma espiral interminável de dor e sofrimento, um reflexo sombrio dos tormentos dos quais ela se tornou parte. Obrigado por assistir. Se você se assustou e se envolveu com essa história, compartilhe com amigos e familiares. Seu apoio ajuda a espalhar o terror e a manter o canal vivo. Cada compartilhamento é um voto de confiança para continuarmos trazendo histórias impactantes. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele promete mais mistérios e sustos que vão prender você do início ao fim. Até lá!